Aí está dizendo, cabe ao presidente da comissão formar o seu convencimento acerca de qual deles adotará como fundamento para decidir. Está errado. O presidente não vai falar, não, o A que está certo, o B, ele tem que, houve contradição, o presidente tem que fazer o quê? Tem que colocar na acariação, tá? Aplicando depoimentos contraditórios de acusados. Depois que ele coloca em contradição, identificou isso, tem que colocar o quê? Acariação, o testemunho, para ver quem está falando a verdade, não é isso? Não comportando, nesse caso, o instituto da acariação. Está errado. Ou não comportando, está errado. Ele comporta, sim, o instituto da acariação. Ou seja, está errado esse item 4. Nesse sentido, salvo engano, só temos o item 1 que está correto, não é isso? Vamos lá. Nós temos da Lei 8.112, também da LC 04, está correto no que se afirma apenas no item 1, né? Ou seja, gabarito, letra A de amor. Bacana, letra A. Ok? Ótimo, né? Artiguinho 187. Vamos lá. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido ao exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Olha só. Então, no decorrer do PAT, tá, a comissão começa a produzir uma dúvida sobre a sanidade mental, tá, sobre a sanidade mental do acusado. O que ele vai fazer, cara? Ele vai propor à autoridade competente. Ou seja, o examinador vai falar, o presidente da comissão vai mandar o cara fazer um teste de sanidade mental. Não é ele que manda. Ele ali está representando quem? Ali ele está representando o secretário, no caso, a autoridade competente, não é isso? E vai propor à autoridade competente, tá certo? Que seja submetido ao exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra, para analisar. Então, olha, incidente, aconteceu esse incidente lá, ok. E aí, professor, para o processo? Não. O incidente de sanidade, né, se o caso seja comprovado, né, será processado em auto apartado. Vai ter outro processinho apartado do principal, né, e apenso no processo principal. Ou seja, ele é anexado, né, então ele é apartado, aqui de sanidade mental ele vai rodar, só que esse laudo ele vai ser apartado no principal para julgamentos futuros, né? No processo principal, após a expedição do laudo pericial. Está aí para vocês. E aí, professor, esse cara aqui cai, rapaz do céu, né? Vamos fazer um exercício bacana sobre esse assunto aqui, só para você ver como é que cai esse cara aqui. TRF FCC 2016, cargo de analista. Cara do céu. Olha o tamanho do comando dessa questão. Ainda tem mais um pouquinho aqui, ó. Cara, quase um slide e meio só de quê? Só do comando da questão. Tudo isso aqui é o quê? Todo esse cara aqui é um texto explicativo, né? É um texto explicativo, uma prova do TRF, uma prova bastante concorrida, e eu digo para vocês o seguinte, cara, isso aqui cansa o cara, tá? Isso aqui cansa o cara tem que ter energia. Vamos lá, vamos ler. Vamos ler esse comando, vamos ler as alternativas, eu vou fazer um comentário sobre a montagem dessa questão, se era possível a gente ir direto na resposta, ok? Arnaldo é servidor público estatutário há cerca de 10 anos, classificado no setor de transporte da Secretaria da Educação e responsável pela logística das peruas que fazem o deslocamento dos alunos no trajeto casa-escola, escola-casa. Então, ele é responsável pela logística das peruas. No último mês, a diretoria da escola e a delegacia de ensino local começaram a receber diversas críticas sobre falhas no serviço de transporte das crianças, a ponto de terem sido narrados episódios de alunos que não foram incluídos no rol de atendimento, não obstante, regularmente inscritos para tanto. Diante da recorrência, foi instaurada uma sindicância para apuração da ocorrida identificação que Arnaldo não vinha realizando as programações
de itinerário corretamente, comparecendo em repartições diversas para trabalhar não no local correto, né? Então, olha aí, tá? Então, abriram uma sindicância para o cara. Vamos lá. Instaurado o processo administrativo disciplinar, então, olha aí, fez a sindicância, depois instauraram o processo administrativo disciplinar, a comissão disciplinar, no curso do inquérito administrativo, de acordo com o que dispõe a Lei 8.112. Tá? E aí? Aí é o seguinte, cara. Não precisava ler esse comandão. Você já tinha que vir aqui, ó. Instaurado o processo administrativo disciplinar. Então, você já sabe que está é o quê? É um PAD. O PAD tem o quê? Tem 3 fases: instauração, inquérito e julgamento, né? Instaurado a comissão disciplinar no curso do inquérito. Opa, curso do inquérito. É PAD, então a questão vai ser sobre o quê? Inquérito. Administrativo de acordo com o que dispõe. Pronto. Vamos ler as alternativas. Deverá providenciar a realização de perícia judicial. Parou. Olha a pegadinha. Tá? A comissão, né? A comissão disciplinar deverá providenciar a realização de perícia judicial. Não existe perícia judicial. O que existe nesse caso lá era o quê? Era perícia médica. Né? O cara está doente, pode estar doente. Eu estou colocando aí, dava, né? Ok? Está errado, parou. Né? B. Poderá denegar. Denegar pedidos de vistas autos das fases. Sim, pode denegar o presidente, desde que seja protelatórios, né? Isso sem significado, né? Pode, né? Inclusive do acusado, tendo em vista que a oportunidade de defesa e o contraditório exerce na fase de defesa. Está errado. Está errado porque é o seguinte, essa denegação aí, ela só pode ser denegada se o cara tiver aí, tá certo? Com a intenção nítida de quê? De atrasar, protelar o PAD e assim por diante, e o direito ao contraditório e ampla defesa é consagrado no exercício do PAD em todas as fases, ok? Então está errado a letra B. Letra C. Poderá, com base nos elementos constantes na sindicância, propor que o acusado seja submetido a exame de junta médica oficial, caso existe dúvida sobre a sanidade mental do acusado. Então está aqui. Ou seja, papo reto com vocês, esse comando gigantesco aí da questão, você poderia suprimi-lo, né? Letra C é a alternativa correta. Bacana aí, só conhecendo a lei. O aluno, na hora da prova, ele tem que ter estratégia de resolução. Normalmente, cara, quando tem um comando muito grande, rapaz, é um comando inútil, é um mero texto ilustrativo da questão. Tá? Se você tiver com tempo sobrando, claro, leia. Agora, se você já tiver com uma estratégia de prova aí com tempo curto, tome cuidado. D. Deverá requerer que a sindicância excepcionalmente integre, deverá requerer que a sindicância excepcionalmente integre os autos do processo. Parou. Não é autos do processo. Então, é uma sindicância, quando verificada que elementos de PAD, encaminha para a autoridade competente para instaurar o PAD. Essa sindicância será parte integrante do PAD para fins meros o quê? De instrução do processo. Não é excepcionalmente, é obrigatório. Vou nem ler o restante da questão. Letra E. Poderá processar nos mesmos autos o incidente de sanidade mental, aproveitando a instrução do inquérito para decidir pela conversão da sanção administrativa em medida de segurança. Está errado. O que acontece aqui no letra E? O cara, no decorrer do processo, identificou que o cara é doido. No decorrer, o que acontece? Ele vai propor para a autoridade que ele faça um laudo de sanidade mental. Fez o laudo. O que acontece? Cara, constatou. Ele vai ser um processo apartado, à parte, tá? À parte, que aí pode depois gerar uma medida de segurança. Esse laudo vai ser apensado, anexado ao principal, tá certo? Então isso aqui está errado. Ele fala que ele não será apartado, ele faz parte do mesmo processo. Então a alternativa correta é a letra C, C de casa. Artigo 188, né? O que diz aqui? Tudo isso aqui é uma sequência, né? Nós falamos, né, da instauração, falamos das testemunhas, os artiguinhos das testemunhas, 184 e 185, né? Certo? Falamos 186,
186, tá? Falamos do 86. Do 186 que fala, o que fala o 186? 186, o artigo 186 fala o seguinte, ó, o acusado vai ser ouvido depois das testemunhas, está lá. Falou 187, se aparecer algum doido no meio aí, se tiver dúvida sobre a sanidade mental. E agora, 188 é o seguinte, o que diz agora? Agora você tem que entender o momento do inquérito, né? Qual que é o momento desse inquérito? Já se ouviram as testemunhas, já se ouviram o quê? Já se ouviram o servidor. Agora, a comissão, tá? Vai tipificar a conduta do servidor, tá? Ó, ele vai tipificar, ou seja, ele desrespeitou a proibição número 13 do Estatuto da LC 04, por exemplo, tal. E aí, ó, tipifica aí, ó, 2, indicação do servidor. Aqui a comissão vai fazer a indicação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Ó, tá? Então vai fazer um documento, está aqui, né? Vai fazer a indicação do servidor. Cara, você está sendo indicado por essa tipificação, tal, tem essas provas, está aqui o documento. Isso. Ele está sendo condenado? Ainda não, houve tipificação. Aí o seguinte, parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista ao processo na repartição. Está aqui, ó, defesa escrita. Então é o seguinte, ó, ele vai receber, ok? Ele vai receber a indicação do servidor, vamos pôr o número 3 aqui, ó 3, né? 3. Aí o servidor ele vai receber essa tipo uma acusação lá formal, agora tudo certinho, né, não é conclusão ainda, e o servidor vai fazer, com base nesse documento anterior, ele vai fazer a sua defesa escrita. Qual que é o prazo? 10 dias. Preste atenção, banca examinadora adora prazo. 10 dias. É assegurado que, visto ao processo, inclusive ele pode fotocopiar todo, desde que leve o papel, assim que funciona, né? Então está aqui para vocês, tá? Ó, tipificada, indicação, defesa, ok? 2, havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Ó, 20 dias depois da indicação do servidor. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências indispensáveis. Ó, ocorreu uma dúvida. Se ocorrer uma dúvida, o prazo pode ser solicitado e pode ser prorrogado em dobro, né? 4. No caso de recusa do indicado em opor o ciente na cópia de citação da indicação do servidor, o prazo para a defesa contar-se-á da data da declaração em termo próprio pelo membro da comissão que o fez a citação. Então, o que acontece? O cara chegou lá para indicar o cara, para dar a indicação do servidor, o cara já sabe que é ferro, eu não vou assinar, não sei o quê, papapá. Beleza. Aí não é oficial de justiça, é o cara designado. Normalmente são aqueles caras que são suplente da comissão que faz serviço de corre na rua, né? É os suplentes que fazem esse corre na rua, esses caras aí. E aí o cara não quer receber, ele faz uma ciência e a partir daquele ali passa a contar o prazo. Bacana? Fechou? 10. Artigo 189, vem comigo. O indiciado, tá, que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Com certeza, né? Artigo 190. Achando-se um indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital, né? Então, aqui é só se o cara não for considerado. Outro caso agora, o artigo 191. O cara recebeu a sua indicação, tá, da sua tipificação, só que ele não apresentou defesa daquele prazo lá de 10 dias. E aí o cara é considerado revel. O que é o revel? Ele é aceitar a culpa. Ou sobre o revel,
o artigo 191 trata sobre isso. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Está aí, né? A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Então é o seguinte, o cara chegou, ele foi declarado revel, ele vai colocar termo, vai ter um documento da comissão, assinado pelo presidente e os demais membros, e depois disso ainda vai ser encaminhado para o réu, né? Não é réu, para o acusado ainda, né? Ó, o acusado para ele, ó, para o prazo da defesa ainda. Ele vai se defender por que se tornou revel. Pode acontecer? Pode, claro, né? O cara estava na UTI, sofreu um acidente. Aí tudo bem, aí a comissão vai reavaliar se derruba a revelia ou não, né? Tá, pode acontecer. Direito ampla defesa e contraditório. Todas essas fases do processo aqui é o exercício, o parágrafo primeiro é o exercício do direito constitucional, tá? Da ampla defesa do direito contraditório, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Para defender o indiciado, revel, né, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. Tá? Então, ele vai devolver para a defesa. Se não tiver advogado nada, mesmo assim, esse cara não pode ficar sem defesa. Aí que vai nomear um cara chamado defensor dativo para defendê-lo. O cara cai lá de paraquedas para analisar o processo. Né? Pode acontecer, com certeza, né? Com certeza aí. Tá? Então, esse aqui é o devido processo legal. Bacana, 10, né? Professor, e aí? Tá? Vamos supor que o cara não era revel, o cara apresentou a defesa dele por escrito, aí vai se encerrar os trabalhos da comissão. Ele vai encerrar os trabalhos com o famoso relatório. O relatório conclusivo do PAD. Ele não julga nada, quem vai julgar vai ser a autoridade competente. Apreciada a defesa, essa defesa lá escrita de 10 dias, que nós vimos nos 2 artiguinhos anteriores, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Então está aqui. Então ele vai ter que fazer um relatório minucioso de todo o processo, tá? Colocar as provas e o que se baseou a sua convicção, a sua ideia, a sua conclusão. Este relatório, atenção, ele tem que ser conclusivo. Ele não pode ser postergativo, cara. Tá? Conclusivo. É ou não é. O relatório será conclusivo quando a inocência ou a responsabilidade do servidor, ou ele é inocente ou ele é culpado. Pronto, só isso. Tá? Parágrafo 2º. Claro que, na dúvida, pró-acusado. Né? Não é réu, mas pró-acusado. Né? Parágrafo 2º. O processo disciplinar com o relatório da comissão indicará o dispositivo legal, né, ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Agravantes e atenuantes, não é isso? Tá aí, nós vimos lá na aplicação da pena que a autoridade competente para isso, ele vai ter que considerar os agravantes, atenuantes e também a vida funcional do servidor. Artigo 193. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a instauração para julgamento. Pronto, aqui encerra a fase de inquérito. Tá? Com certeza, com essa aula aqui, cara, você está preparado para qualquer concurso aí, qualquer estatuto, cara. Pode ter certeza disso. Então, ó, feito isso, a comissão manda para o chefão e o chefão que julga. E esse julgamento, próxima aula que a gente vai falar sobre esse cara. 10, né? Aprendeu? Com certeza, né? Voltando agora. O que nós estudamos aqui? Aqui é o quê? O inquérito. Primeiro, declaração das testemunhas. Primeiro, testemunha de quê? De acusação, depois de defesa. Depois disso, quem que o item 12? Fala alto aí, é isso mesmo, qual que é? Declaração do acusado. 3, depois do acusado, qual que é a próxima fase? O cara vai fazer a indicação do servidor com a tipificação, com as provas, com tudo que o cara fez. O servidor vai receber isso, vai ter 10 dias, não é isso? E ele vai devolver um documento para a comissão, que é chamada de quê?
defesa escrita do acusado, as alegações finais, que chama-se esse cara aqui, ok? Feita essa defesa escrita, a comissão vai concluir os trabalhos com um relatório conclusivo. E esse relatório conclusivo ele vai ser encaminhado para julgamento. Julgamento da autoridade competente. Então, aqui encerra-se a fase do quê? Do inquérito. Bacana? Encerra-se a fase do inquérito. Vamos fazer um exercício para vocês, o último exercício da aula, para a gente fixar o conteúdo. Vem comigo. IBGE, FGV 2016, cargo de analista. O inquérito administrativo, fase do processo disciplinar, obedece ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa com utilização de meios de recurso admitidos em direito. Bacana. Isso aqui é cópia do artiguinho, tanto da 8.112 quanto da LC 04. Dispõe que, vem comigo, os autos da sindicância não poderão integrar o processo disciplinar como peça informativa de instrução, diante do princípio da instrumentalidade das formas e de todas as provas produzidas anteriormente deverão ser repetidas em respeito ao princípio da ampla defesa. Ele leva o cara ao erro, né, cara? Escreve bonito, como diz o cuiabano, né, cara? Que isso, cara? Rapaz, é claro, autos de sindicância, tem que explicar esse cara para vocês. Tem que explicar esse cara para vocês. Existem dois tipos de sindicância. Sindicância investigativa, inquisitória, de inquérito. Né? O que acontece? Né? Essa sindicância chegou lá, ela não vai acusar ninguém. A autoridade competente ficou sabendo de alguma coisa acontecendo no almoxarifado, ele faz a comissão, vai lá apurar. Aí não tem ampla defesa, não tem nada, ela vai fazer um relatório. Aí o seguinte, aí faz a sindicância processante, acusatória, beleza. Nem o decorrer dessa sindicância acusatória, o cara identifica, houve corrupção passiva. É um crime contra a administração pública. E a penalidade prevista no estatuto é da demissão. Ou seja, demissão, pena de demissão, não cabe à sindicância. Cabe o quê? Cabe ao PAD, o processo administrativo disciplinar. Então, a comissão sindicanta faz duas coisas. Primeiro, encaminha tudo para a autoridade competente, para encaminhar para o Ministério Público para patrocinar a ação penal da corrupção passiva. E, ao mesmo tempo, a autoridade competente vai instaurar um PAD. E esse inquérito, essa sindicância, é obrigado a fazer parte do PAD como peça informativa. Não tem nada desses princípios que está falando aqui, não são aplicáveis nesse caso. Então, letra A está errada. Letra B de bola. Opa, desculpa aqui. B de bola. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará a cópia dos autos à Defensoria Pública para as providências cabíveis no âmbito da persecução penal. O cara escreveu bonito, mas está errado. Não é aos autos à Defensoria Pública, é ao Ministério Público, porque ele é o fiscal da lei. Tá? E na explicação do item anterior, eu já matei a B também, então está errada também. Letra C, vem comigo. Na fase de inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariação, investigações de diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. A letra C é exatamente o trabalho da comissão de inquérito, né? Então está correto, isso aqui é Ctrl+C e Ctrl+V do artiguinho da LC 04, também da 8.112, ou seja, o gabarito correto é a letra C, é exatamente isso que se faz na fase de inquérito. Letra D, qual que é o erro? Comigo, ao servidor é vedado o direito de acompanhar o processo pessoalmente, mas poderá fazê-lo por intermédio de seu advogado, que pode arrolar ou reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Está errado. O servidor pode se defender pessoalmente ou
com o seu procurador, que é uma defesa técnica. Inclusive, tem a súmula vinculante 05, que você tem que saber sobre esse assunto aqui. Então, está errado por isso. Letra E, a comissão promoverá interrogatório do acusado antes da inquirição das testemunhas. Está errado. No devido processo legal, está errado. É assim que funciona. Primeiro ouve-se a testemunha e depois o acusado. Está errado. Inclusive, é o seguinte, na testemunha tem uma ordem. Primeiro ouve-se a testemunha de acusação, depois as testemunhas de defesa. Defesa, essa é a ordem do PAD. Bacana? Fechamos esse exercício aí, né? Rapaz, terminamos, né? Terminamos aí essa grande aula sobre inquérito, maravilhosa. Tá? Eu sinto que estou até com energia dessa aula aqui, estou bem bastante motivado com essa aula. Vem comigo aqui. O trabalho é diário. O objetivo orientado para uma meta, preparando para enfrentar o desânimo de cada dia. O mundo dos concursos não é um local para quem desiste na primeira derrota, né? É isso mesmo, cara. O trabalho é diário, essa vida é diária, né? Esse trabalho é diário, você tem que ter um objetivo, né? E eu também faço isso, né? Porque eu vivo com vocês o concurso, né? Então, eu tenho uma agenda de gravação, eu faço todos os dias, né? Então, olha aqui, ó, isso aqui é a minha meta de hoje, ó, trabalho diário, objetivo. Então, hoje, ó, eu tenho aqui, ó, a programação aqui, ó, de 7 aulas para gravar, né? A primeira foi essa, inquérito, que é a mais longa de todas, né? 1 hora e 10 que eu planejei. A segunda, julgamento, depois revisão, seguridade, contrato temporário, disposições finais. E depois mais uma aulinha extra aí, que é a Lei Complementar 591 de 2017, né? Então é isso mesmo, cara. Você não pode aí ser derrotado aí no primeiro obstáculo. Essa é a vida do concurseiro e dica para vocês. Sempre estabeleça metas diárias, sempre pequenos objetivos. Nunca pense no... Poxa, é muita coisa, é uma coisinha por vez até você chegar no todo. Forte abraço, fique com Deus. Fui. Clique lá.